Chegou o Primordin, o segredo da alta performance. Primordin é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrubirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordin, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim, já dando conta aí do encerramento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para a soja, altas até interessantes de serem analisadas, em torno de 8 pontos para os contratos relacionados à safra americana, 12 pontos no vencimento julho, vencimento que já está sendo encerrado aí já, daqui a pouquinho já não tem mais importância, mas de qualquer forma a gente entende que foi uma semana de recuperação de preços de uma forma geral lá na Bolsa de Chicago. Esse movimento ele veio ganhando fôlego ao longo da semana. No entanto, qual a consistência desse movimento de alta? Será que a gente está falando de uma mudança de rumo para os preços em Chicago? Como é que o mercado está vendo esse momento e principalmente quais são os fundamentos ou argumentos que justificam o que está acontecendo? Vamos perguntar para quem entende. Nosso convidado hoje é Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já com a gente o Luiz. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa oscilação de preços no mercado. Uma semana que dá para dizer está encerrando de forma positiva em Chicago aí para os preços da soja. Mas qual é a sua avaliação desse movimento, Luiz? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, eu acho que esse movimento ainda é um pouco frágil, tá? Porque basicamente nessa semana a gente não teve grandes novidades fundamentais, né? A gente teve até, vamos lá, algumas vendas de soja americana para a China, obviamente que isso é positivo, mas eu acho que isso não é suficiente para fazer o mercado apontar para cima, né? Porque o grande fator ainda é a questão da safra americana, clima nos Estados Unidos, né? Embora o USDA tenha cortado a safra, a área americana, né? Ficou um pouco abaixo do que a gente estava esperando no relatório agora do final de junho de área plantada, o potencial produtivo americano ainda é bem grande, né? Estamos falando ainda de um potencial de eles colherem a segunda ou terceira maior safra da história deles, 120,5 por aí. Então ainda é um volume grande de soja que, em se confirmando um clima positivo ou tendo uma continuidade de clima positivo até o final de agosto, a gente deve confirmar esse volume entrando no mercado a partir de setembro. Então é um volume relevante que, no meu entendimento, impede que o mercado aponte para cima. Então o fator decisivo, no meu modo de ver, é o tamanho da safra americana. Se a safra americana for cheia, o clima continuar positivo, dificilmente a gente vai ver a soja apontando para cima no curto e médio prazo, né? A gente precisaria de uma piora climática nos Estados Unidos para aí sim o mercado ganhar fôlego, voltar para 11,50 aí nos contratos de safra nova, ou até talvez testar os 12 aí, só em cima de algum problema climático. Sem esse problema climático, só com alguns fatores ligados à demanda chinesa, que a gente tem algum suporte por isso, algumas questões financeiras que ajudaram também, né? Vamos lá, o dólar acabou perdendo força frente ao real e a outras moedas nessa semana, querendo ou não. Ainda está bastante valorizado, mas está um pouco menos, né, do topo recente. Isso também ajudou os contratos futuros em Chicago, de alguma forma. Mas eu entendo que é frágil porque a gente não tem essa mudança climática aí que traga alguma especulação de problemas, né, sobre problemas importantes nos Estados Unidos que possam cortar a produção ali na frente para poder o mercado apontar para cima. Então, eu acho que é um momento interessante porque é um repique de Chicago, como a gente chama, né, que pode ser aproveitado, e inclusive acho que esse movimento continua sendo frágil aí por não termos uma piora climática nos Estados Unidos, pelo menos não agora nas próximas 2 semanas. Ô Luiz, dessa forma, dá para dizer que a tendência de baixa está mantida para os preços? Acredito que sim. Vamos lá. Como eu estava falando, se os Estados Unidos colherem uma safra grande, 120 milhões, ou um pouco acima disso, a tendência é nós vermos esse mercado, pelo menos no meu entendimento, testando os $11 ou abaixo disso, entre 10,50 e $11,
ali por final de agosto, quando começar a entrar a safra americana a partir de setembro, tá? Então eu entendo que como a gente não teve nenhuma mudança, né, para mudar essa tendência de safra cheia nos Estados Unidos, por enquanto, a tendência sim é de o mercado continuar perdendo força ali na frente. Então por isso que eu entendo que esse movimento recente é a especulação, é um pouco do financeiro, é um pouco de suporte do lado da demanda, que é importante, mas ele não tem a força aí para apontar, fazer o mercado apontar para cima aí, mudando essa tendência negativa que a gente continua. Muito bem. Luiz, a gente tem então um mercado que está em alta, trouxe uma boa melhora, principalmente para os preços em reais. Houve em alguns momentos combinação de alta em Chicago com alta do dólar ao longo da semana. A gente viu o dólar batendo aí nos 5,70 aqui no mercado interno, mas como é que a gente pode analisar isso aqui no Brasil, em reais, essa condição de formação de preços? A gente teve uma semana positiva de novo, Alex, né? Apesar da gente não estar com os melhores preços que a gente bateu recentemente, a gente chegou a ter 146 nos portos aí, ou base Paranaguá, em determinado momento aí nos últimos dias. A gente está fechando a semana em 143, mais ou menos. Embora não seja aquele 146, ainda é um preço que, se a gente olhar para um mês atrás, ele está acima, né? Ou se olhar para 2, 3 semanas atrás, ele está acima. Então é um preço que continua firme, demonstrando firmeza, né? Obviamente, a maior parte do movimento positivo recente dos preços, não especificamente dessa semana, tá? Mas das últimas semanas, é em cima do dólar. O dólar ganhou muito valor, né, frente ao real nas últimas semanas aí, o que deu sustentação para os preços brasileiros, né, subirem e alcançarem patamares mais elevados aí semana após semana, dá para dizer assim. Então a gente está fechando a semana não com o melhor preço dos últimos dias, mas com um preço ainda elevado, né? Se a gente comparar com alguns dias atrás ou um mês atrás, o preço tá melhor. Então não dá para dizer que está ruim, né, Alex? Embora o dólar não esteja tão valorizado como esteve recentemente, querendo ou não, agora o Chicago está um pouquinho mais alto e está acabando por ajudar a sustentar esse preço. Outro fator importante é o prêmio, os prêmios de exportação, né? Que mesmo com essa volatilidade de Chicago e de câmbio, eles não estão cedendo, né? Teoricamente, quando o câmbio sobe bastante, o prêmio deveria compensar um pouco na formação do preço. Mas não é isso que está acontecendo. Pela questão que a gente tem da menor disponibilidade agora para o restante do ano de soja no Brasil, pelas quebras produtivas, pela exportação que está muito forte, inclusive, né? O primeiro semestre nos surpreendeu porque fechou acima do primeiro semestre do ano passado, né? E isso a gente não estava esperando, porque a gente tem menos volume de soja nesse ano. Não que a gente esperasse que ficasse muito abaixo, mas a tendência era ficar muito parecido ou levemente abaixo, exatamente porque a gente tende a exportar um pouco menos esse ano, que a gente não tem soja o suficiente para exportar aquelas 102 milhões de toneladas que a gente exportou no ano passado. Então, querendo ou não, a exportação está demonstrando uma firmeza importante que ajuda a sustentar os prêmios também, que é outro fator que está ajudando a sustentar os preços internos. Vamos lá, entendendo os prêmios agora, Luiz. Eles têm possibilidade de alta, de melhorarem daqui para frente? Você vê essa possibilidade de disputa entre exportação e mercado interno ainda acontecendo? Ou a tendência das exportações agora já diminuírem, enfim, trazerem uma certa tranquilidade para quem precisa demandar isso internamente? Não, as exportações naturalmente vão ter que diminuir agora no segundo semestre. Não tem como a gente continuar com um ritmo tão forte, né? Pensando de julho a dezembro, obviamente. O julho ainda está bastante forte o line-up, está inclusive acima do ano passado. Mas elas vão ter que elas vão ter que ser menores no segundo semestre, porque a gente não tem a quantidade de soja que a gente tinha no passado. Na verdade é essa. A gente deixou aí de colher 15 milhões de toneladas, pelo menos, na safra brasileira. Então não tem como a nossa oferta chegar a 102 milhões de toneladas exportadas nesse ano, mais o que a gente vai esmagar internamente, né? Então, sim, a gente entende que os prêmios devem continuar firmes, inclusive podem subir mais, exatamente pelo acirramento dessa disputa. Cada vez mais que a gente caminha para o final do ano, o acirramento da disputa entre exportação e mercado interno pela soja restante, que é menos que a gente teria no ano passado, tende a trazer esse suporte para prêmios. Então, a tendência para os prêmios de safra disponível é positiva, sim. Não acho que ele vai disparar de uma hora para outra, mas eu acho que ele tem firmeza. Dificilmente a gente vai ver um movimento forte negativo neles. Pelo contrário, a tendência é de prêmios mais firmes à medida que a gente for se aproximando do final do ano. Muito bem. Sua mensagem para o produtor que está ouvindo agora a gente, e qual que é a dica para ele aí, Luiz?
O mercado continua oferecendo algumas oportunidades, né, Alex? Se numa semana não é o dólar, é a Chicago. Se não é Chicago, é o dólar. Então, é um momento positivo. A gente sempre né, fala para o produtor aproveitar quando a curva está ascendente. A curva está ascendente. Nas últimas semanas, os preços internos, em média, têm subido no Brasil. Então, assim, ele pode ter preços melhores ali na frente? Pode. Exatamente também porque eu falei nessa questão dos prêmios. A grande questão é se ele quer arriscar, porque daqui a pouco os Estados Unidos pode colher uma safra grande, né, como é a previsão hoje, e pode achatar um pouquinho mais Chicago. Pega um momento um pouquinho mais tranquilo de mercado cambial, o dólar pode cair um pouco mais e a conta já não fica tão interessante. Então, é um momento interessante para o produtor que não avançou muito na negociação ainda, né, está um pouco atrasado, avançar um pouco mais, aproveitando essa curva ascendente de preços, porque ali na frente alguns fatores podem acabar impedindo uma maior valorização, embora a gente continua entendendo que a questão de prêmios deve ajudar o produtor, tá? Só que não adianta só o prêmio ajudar se ali na frente Chicago tiver achatado ou o dólar tiver no patamar um pouco mais baixo. Inclusive, né, é um fator de atenção, Alex, só para finalizar, a questão dos juros americanos. Fazia um tempo que a gente não falava, né, da possibilidade dos juros americanos caírem antes do final do ano. Agora já está se começando a falar nisso no mercado. Se o juro americano começar a cair a partir de setembro, ou quem sabe um pouquinho mais à frente, é possível que a gente veja o dólar perdendo um pouco mais de força. Então é importante a gente acompanhar isso também, que é uma possibilidade. Até por isso a gente está vendo um dólar um pouquinho mais fraco, que começou a se levantar isso nesses últimos dias, né? Fora questões internas, obviamente. Mas é importante, então, o produtor ficar de olho e aproveitar. O dólar está no patamar legal, não está naquele 5,70, como chegou a bater, 5,65, mas está 5,45, é um baita patamar. Chicago está se aproximando dos 11,80, 12 dólares na primeira posição. Então, são patamares interessantes para o produtor avançar um pouquinho mais e diminuir o risco, né, de exposição que ele pode ter mais à frente. Quando você fala dessa negociação, Luiz, você está falando de safra velha, está na mão do produtor, ou você está falando já de safra nova também? Das duas, principalmente a velha, porque ele tá com um volume grande na mão ainda, né? Embora ele tenha vendido mais nos últimos 2 meses, né? A comercialização avançou bem, o produtor acabou aproveitando, né? A maior parte deles acabou aproveitando essas altas recentes de preço, mas principalmente com relação à disponível, mas também a nova, tá? A nova também de alguma forma tem acompanhado a valorização, talvez não no mesmo valor, né, de valorização que a gente está vendo de safra disponível, porque tem a questão dos prêmios para a safra nova, naturalmente, eles estão negativos nesse momento, né? Mas a gente lembra que eles podem ficar muito mais negativos lá na frente. Então, a definição de safra nova, ela vai depender, ou dos rumos da safra nova, dos valores da safra nova, vai depender não só da safra americana, que vai ser colhida daqui a pouco, mas também, principalmente, da nova safra sul-americana, que vai ser plantada a partir de setembro. Nesse momento, obviamente, não dá para falar em nada diferente de uma safra grande na América do Sul de novo, né? Obviamente, tem toda a questão climática. Então, esse é um risco que existe. Então, o produtor pode aproveitar também, porque os patamares de safra nova, embora estejam abaixo da safra disponível, são patamares interessantes também. De novo, aproveitando um câmbio de 5,45, se pegar na safra nova, ele consegue 5,70, 5,65 para março, para abril, para maio, são patamares interessantes. Então, ele já consegue fazer um hedge natural e diminuir essa exposição também para a safra nova. Então, serve para as duas, né? Mas principalmente para a safra disponível agora, que é o maior volume que ele tem na mão. Boa. Muito bom, Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar trazendo aí mais informações para o nosso público. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, até. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, avaliando e analisando o mercado da soja. Um dia positivo nessa sexta-feira, altas de 8 a 12 pontos nos principais vencimentos, e a gente confere agora fechamento dos negócios lá em Chicago. A soja para julho, 11 dólares e 88 centos por bushel. Julho já é um vencimento que já está saindo da tela, 12 pontos de alta. Agosto, 11,66, alta de 8 pontos e meio. Setembro, a mesma alta, fechou a 11 dólares e 26. Novembro, 11 dólares e 29, alta de 8 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho também de forma positiva, encerrando para julho a 4,11, uma alta de 7 pontos mais 75. Setembro, 4,10, alta de 5 pontos. Dezembro, 4,24, alta de 4 pontos e meio. Março de 2025, 4 dólares e 38 centos por bushel, subindo também 4 pontos e meio.
E para finalizar, a gente tem o trigo, que para julho fechou a 5,72, 17 pontos mais 75 de alta. Setembro, 5,90, 16 pontos e meio de alta. Dezembro, 6 dólares e 13 centes por bushel, 15,5 de alta. E março, já de 25, 6 dólares e 32 centes por bushel, subindo 13 pontos mais 75. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.